Então, meu nome é Daniela Rocha, né? Conhecida como Dani. E sou formada, então, em Biologia, Ciências Biológicas. Fiz o bacharelado e a licenciatura. E me formei, né? Eu me formei e comecei direto na consultoria ambiental. Então, assim, quando eu fui fazer biologia, essa história da biologia, até o meu irmão me perguntou esses dias, quando tu resolveu que tu queria biologia, né? E foi, tipo, desde criança mesmo, só que eu não dizia biologia, eu queria alguma coisa com animais e plantas. E aí, na época, eu perguntava o que pode trabalhar com animais e plantas, né? Aí alguém me disse, acho que zoologia. Aí eu dizia, então é zoologia que eu quero. E aí depois Fazenda. nunca... Hã? Fazenda. Ah, é. Aí, não, nunca tirei isso, né? Acabei sempre seguindo com essa ideia mesmo. E lembro que no ensino médio, segundo grau, na época, tinha aqueles testes vocacionais. E eu lembro que eu fiz e deu tudo para a área da arte, assim, tipo arquitetura, educação artística. E eu louca que desse a tal da biologia, né? Não deu. Mas, enfim, era isso que era o que eu queria, né? Era biologia, eu fui atrás. E aí, assim, durante o curso, eu fui testando várias áreas, né? Então, eu não sabia bem ao certo o que eu ia trabalhar na biologia, né? Sabia que eu gostava muito dessa parte de meio ambiente, sempre fui muito curiosa. E aí, logo que eu entrei, assim, eu queria fazer um estágio. E na época que eu entrei, eu já vendia Natura e trabalhava com a minha irmã numa loja, comércio, assim, e tal, né? Mas aí não era aquilo que eu queria e tal. E aí pensei, quero um estágio, quero conseguir bolsa, alguma coisa assim, para trabalhar diretamente com isso e já ir aprendendo também, né, mais durante a graduação. E aí eu fui atrás e tentei estágio voluntário, conversei já direto com um professor meu e fiquei incomodando ele toda a aula e tal, queria estágio. Aí consegui estágio, era no laboratório de peixes, laboratório de ictiologia. Aí depois fiquei lá um tempo, não consegui a tal da bolsa, trabalhei voluntário. E o voluntário é muito legal, né? Para quem tá ainda fazendo a graduação, tu agrega muito, assim, mesmo que tu não receba, né? É muito conhecimento, assim, é muito legal. E aí eu saí desse e fui para a parte da botânica. Então fiz um tempo lá na botânica, aí eu fazia uns desenhos para o meu professor e fazia algumas coisas com plantas. E aí depois fui para outro laboratório que foi Planárias. E aí foi que eu senti que eu gostava mais dessa parte mais prática, assim, né? De estar em contato direto com o meio ambiente. E aí eu queria muito fazer alguma coisa dentro de um órgão ambiental. E aí eu comecei nessa busca, né? E aí estava mais no final do curso, assim. E aí consegui um estágio. Fiz o estágio lá, então nesse órgão ambiental. E aí quando eu saí, eu comecei já a pesquisar essa história da consultoria, né? Então lá na graduação eu tinha ouvido falar. Tinha um pessoal que falava que já estava trabalhando, o pessoal meio que já se formando ali, estava já atuando e tal. E aí eu vi, dá para fazer laudo, e aí o pessoal cobra bem para fazer laudo e tal. Eu comecei a ficar interessada, né? E, como é que faz isso, né? E aí pesquisei. Depois, dentro desse estágio também, eu tive um pouco de contato com isso. E aí, quando eu me formei, então, eu resolvi, não, vou me formar e vou fazer direto. Vou fazer um cartão de visita, vou criar um nome e vou colocar a cara aí para ver o que acontece, né? E, claro, sempre com muita pesquisa, né? Do que poderia ser feito, no que eu poderia atuar. Mas, claro que a gente fica perdido, não tem essa... Tipo, eu não comecei assim, não, eu sei, né? A gente nunca tá pronto, né? Para os desafios, assim. A gente tem que ir lá e ver. E sempre com responsabilidade, né? Claro. E aí, nessa época, uma colega minha me chamou para... Ela estava formada já há um tempinho, e aí surgiu alguma coisa para ela fazer e tal. E aí ela disse, Dani, será que tu me ajuda? Quem sabe a gente faz junto? E aí a gente fez trabalhos para uma outra consultoria, né? Então a gente começou assim, eu e ela. E aí a gente resolveu, vamos... Porque a consultoria pagava, claro, a gente ganhava muito menos, né? Então o nosso preço ali era o que a consultoria pagava e a gente dividia e tal. Então, aí a gente, acho que a gente tem que começar a procurar cliente para nós, né? Aí foi quando a gente criou mesmo o cartão. E aí começou a divulgar, e divulga para amigos e para colegas, né? Colocando assim para todo mundo ficar sabendo. E
E aí depois foi surgindo, né? Foi surgindo os trabalhos. Então, tipo, foi direto, assim. Formei e fui. Fui para graduação.